Bem-vindos a mais uma edição de debate. Este tem a particularidade de ser feito no feminino. O Todo o Terreno é feito também de mulheres com muito valor, com resultados feitos, e é delas que vamos falar com este programa. As minhas convidadas são Elizabeth Jacinto, bem conhecida pelas suas aventuras de caminhão, Lígia Albuquerque, que já há uns anos que não compete em Todo o Terreno de uma forma assídua, mas que já foi piloto oficial de uma das mais importantes marcas de Todo o Terreno, e Rita Oliveira, uma aquisição mais recente do Todo o Terreno na parte de competição e que é a campeã em título da modalidade de UTV. Vamos começar com Elizabeth Jacinto, que é a única piloto profissional de Todo o Terreno. Temos homens profissionais de Todo o Terreno em Portugal, particularmente nas motas, e também o Miguel Barbosa. Mas o que é isto de se ser, ou como é que é isto de se ser piloto profissional? Em primeiro lugar, é uma canseira enorme, porque não é fácil ser-se profissional nesta área. Não é fácil reunir as condições necessárias, não é? Esse é o primeiro ponto. E eu, o caminho que encontrei para conseguir fazer foi ter o caminhão ao meu cargo, ser responsável pela mecânica, preparar tudo, organizar tudo para que o orçamento fosse um bocadinho mais acessível. E de facto acaba por ser uma canseira, porque o que eu gosto é ir conduzir para as corridas, é acelerar. Mas quando se trata de ter que fazer alterações no caminhão, como temos estado a fazer agora, as dores de cabeça aumentam, o stress aumenta e, de facto, torna-se muito mais complicado. Mas, de facto, é a única forma de tornar possível. É assim, mas também confesso que me agrada esta parte da organização, da logística, da preparação das corridas. Eu acho que complementa um bocadinho a atividade de piloto e que a torna mais interessante. Mas não há dúvida que é também muito mais cansativo e muito mais estressante. Quando lhe perguntam a profissão, já é piloto ou ainda é professora de Geografia? O professor de Geografia acaba por andar sempre na mala, como se costuma dizer, e a qualquer momento eu sei que acabo por voltar. Nestes últimos anos, de facto, tenho-me dedicado a 100% ao Todo o Terreno, com muito gosto. É uma atividade que eu gosto imenso e que me entusiasma muito, mas confesso que ser professora também é uma atividade que eu gosto e, quem sabe, um dia voltarei. Lígia, o Todo o Terreno, apesar de tudo, já foi mais barato, mas não é assim propriamente uma modalidade barata. O desporto automóvel não o é, mas tu tivestes a particularidade de entrar de uma forma que não te custou dinheiro. Como é que foi isso? É verdade, Pedro. Olha, primeiro, muito obrigada pelo teu convite. Eu que estou um bocadinho retirada, acho alguma piada partilhar esta mesa com estas senhoras que muito admiro. Eu tive a particularidade de começar num recorte de jornal na Real Vinícola, na Velocidade, e depois as coisas aconteceram naturalmente. Tive muita sorte, de facto. Fui aproveitando as oportunidades que foram surgindo da melhor maneira e consegui almejar aquilo que eu muito ambicionava, que era conduzir para uma marca. A Nissan deu-me essa oportunidade, disse muitas vezes obrigado e continuo a dizer, e fez de 20 anos da minha vida, 20 anos muito engraçados, muito ativos e com muitas alegrias. Mas vamos voltar mesmo ao princípio. Um concurso, quem é que te pôs no concurso? Quem é que te empurrou para isso? Havia um jornal no Porto, como sabes, eu sou natural do Porto, cidade que muito gosto, e havia um jornal que era o Comércio do Porto. E o Comércio do Porto lançava lançou um concurso da Real Vinícola, com a participação da Real Vinícola, em que a Real Vinícola predispunha-se a entregar um carro para um campeonato nacional de velocidades para uma senhora, especificamente para uma senhora. Portanto, era um produto feminino, lagosta, vinho verde, não é? E então a lagostinha, procurava-se a lagostinha. Havia um recorte no jornal e tínhamos que mandar aquilo para determinado endereço. E os meus irmãos, porque tenho 2 irmãos mais velhos que sempre gostaram imenso de corridas, tal como o meu pai, disseram-me: não és mulher nem és nada.
Ora, aí está. Aquilo que nunca se pode dizer. É um desafio e o desafio foi aceito na hora e eu mandei o recorte. E a partir daí todo o resto foi aquilo que se passou. Foi uma entrevista, foi uma passagem por Braga por uma pista de rallycross, que ficamos 40, depois de 40 ficamos 9 e de 9, 5 fomos ao Autódromo de Estoril. E eu aproveitei aquela ida ao Autódromo de Estoril. Aliás, lembro do meu pai fazer um filme e dizer baixinho para os meus irmãos, mas o filme ouvia-se e ele não se lembrou disso, e dizia assim: e assim terminou a carreira desportiva da Lígia. Quando eu passei no autódromo, mal ele sabia que era só o início de 20 anos de muita loucura e de muita alegria. Rita, tu corres, mas é uma entrada tardia na competição. De qualquer forma, tu já vens há muito tempo acompanhando o todo o terreno, o teu pai corre, já fostes navegadora, fizestes muitas atividades com ele, de passeios, de viagens, disso tudo. Como é que agora te deu o bichinho de passares para o volante? Como disseste e bem, eu desde miúda que acompanho as provas do meu pai. Ainda me lembro de o esperar à meia-noite no final de um Porto Alegre. Eram outros tempos do todo o terreno. Fazia na altura do MM, entretanto continuou nas suas provas com o navegador. Depois o navegador teve um problema de saúde, teve que se retirar e ele convidou-me, a mim e à minha irmã, para intercaladamente sermos suas navegadoras. Claro que aceitámos, adorámos e foram cerca de 10 anos a fazer algumas provas a navegá-lo. Entretanto, também fizemos alguns Dakars a acompanhar como carro de assistência ao jornalista. E agora, assim, um pouco por brincadeira, entrei no UTV e cá estou eu a fazer mais um campeonato. E não estás arrependida? Nada arrependida, estou a adorar. Vamos voltar aqui à Elizabeth e falámos há bocado de ser profissional e da única maneira é de criar a sua própria equipa, avançar e trabalhar no projeto. Mas, e eu devo reconhecer que no mundo dos caminhões a Elizabeth tem feito progressos notáveis e tem um andamento cada vez mais espetacular, que já não é acompanhada pela máquina ou pela estrutura que tem. É assim, sei que em tempos, e isto é público, não é nenhum segredo, houve um convite da Kamaz para ser piloto da Kamaz. Não há esse desafio ou essa proposta ou essas soluções não se repetem, não há essas novas hipóteses da Elizabeth subir. Eu confesso que o sonho da minha vida seria terminar a minha carreira a conduzir um caminhão protótipo, super racing, como se costuma dizer, e eu chegar a um ponto e dizer assim, este é o meu limite, já não consigo fazer melhor e, portanto, está na altura de terminar. Esse era o meu sonho. Começámos a viver uma época extremamente difícil e eu começo a ter dificuldade em acreditar que vou conseguir concretizar este sonho. De qualquer forma, houve de facto um convite em tempos de fazer uma prova com um caminhão, Kamaz, e achei que não podia aceitar, naturalmente, porque tenho um acordo com a MAN. Mas não sei o que lhe diga se um dia tiver uma oportunidade, quem sabe, mas sei também que o relacionamento com os russos não é nada fácil, são línguas diferentes, mentalidades e culturas muito diferentes e eu, por ser mulher, sei que tenho que ter muito cuidado a escolher as equipas, daí também o facto de eu sempre ter querido ter a minha própria equipa, porque normalmente as mulheres querem-se para enfeitar, não é? E não se acredita que sejam pilotos a sério, que vão para correr e, portanto, eu não quero cair nessa situação e, portanto, tenho que ter muito cuidado com as situações em que entro. Mas nunca se diz não é? Quem sabe um dia, para já, vou melhorando o meu caminhão, ele está cada vez mais competitivo e tenho esperança de poder ainda com ele fazer um bocadinho melhor e é um facto que vou para as provas e dando ali taco a taco com equipas que têm caminhões muito mais competitivos que o meu e que têm orçamentos muito mais altos. Portanto, isso também me satisfaz um bocadinho, embora às vezes os resultados não brilhem como eu gostava, como eu gostaria de mostrar às pessoas, mas para mim eu sei que às vezes faço resultados espetaculares, mas que não conseguem brilhar ao ponto que eu gostaria que brilhassem. Como é que, exatamente nessas corridas, e estamos a falar, para quem não sabe, as corridas de caminhões são muito viradas a leste, países de leste ou Holanda,
que são onde estão centradas as principais equipas. São equipas, diríamos, muito machistas, Claro. muito, com um ambiente muito machista. Como é que a Elizabeth é vista nesse meio, nessa competitividade que tem? Eu, neste momento, acho que tenho o respeito de todos os pilotos e todas as equipas em geral. Se bem que eu sei perfeitamente que muitas vezes sou uma afronta para muitas equipas, não é? Ainda o ano passado, no Rally de Marrocos, houve um diretor de uma equipa holandesa que tinha caminhões muito competitivos e que no final veio confessar que tinha dito à sua equipa: então, rapazes, como é que é? É só uma rapariga, e depois conduzir um caminhão de série. E, portanto, ele não gostou que eu tivesse ficado à frente deles e eu compreendo. Mas, de uma maneira geral, consigo ter o respeito de toda a gente e tenho um bom relacionamento com todos. E tem havido, além dessa proposta da Kamaz, abordagens, contactos, nesse sentido? Como é que... porque é normal, como a Elizabeth há bocado disse, que apesar do enfeite, o que é certo é que no todo o terreno as mulheres não são só enfeites e provam e dão... Temos uma mulher que ganhou já o Dakar, temos... Sim, mas o que acontece é que principalmente nos caminhões, não existem equipas de fábrica neste momento. As grandes equipas são equipas particulares que correm com o seu orçamento, com os seus patrocinadores, com as suas marcas e, portanto, não temos tanto, se calhar para além da Kamaz, equipas que tenham a oportunidade de tentar angariar outros pilotos e por isso as portas estão um bocadinho mais fechadas do que estará, por exemplo, no mundo automóvel, mas de qualquer forma nunca se sabe se um dia acontecerá, mas para já eu vivo muito centrada na minha equipa, no meu caminhão, naquilo que eu posso fazer. Tenho a infelicidade de estar sozinha em Portugal, sozinha naquele sentido, não existem outros caminhões de competição. Tudo o que é preciso fazer, tudo o que é preciso inventar, estamos muito sozinhos, nunca ninguém fez. Temos que criar as peças de origem, vamos testá-las, às vezes não estão boas, temos que voltar atrás e por essa razão eu tenho vindo a demorar muito tempo a fazer progressos, mas tenho conseguido lentamente ir fazendo um bocadinho melhor. Mas sente que está a andar muito depressa. Sim, cada vez mais depressa. E essa é a parte boa, é que ainda não senti que estava no meu limite. Em cada prova que participo, percebo que consegui fazer progressos. Isso é uma coisa que anima imenso e que entusiasma muito. Lígia, tu também fizeste progressos no todo o terreno. Começaste nos UMMs, nos saudosos UMMs. Grandes carros. Ainda hoje sinto na minha coluna. E a progressão e a passagem para a equipa oficial foi de um trabalho também muito bem feito, de um valor e de um trabalho bem feito, que chegou inclusivamente a uma vitória, embora em parceria partilhada. Conta-nos um bocadinho como é que foi esse percurso do todo o terreno e como é que foi essa evolução e a experiência e como é que se consegue ser rápido e tal como a Elizabeth aqui estava a falar, ombrear com os homens nas corridas. Tal como a Elizabeth diz, eu também acho que as mulheres surgem sempre em determinados projetos para enfeitar, não é? A verdade é essa. Nunca ninguém assumia muito isso e acho que agora é um bocadinho diferente, a realidade é um bocadinho diferente. Se não vejamos no panorama mesmo nacional, tens algumas senhoras mesmo ao nível dos ralis que fazem algumas coisas muito engraçadas e que estão lá com equipes próprias e de uma maneira muito profissional. Mas a determinada altura era um bocadinho para aparecer e tal. Uma senhora, são poucas, rir lá para a câmara e tal, o boneco e tal, era engraçado. A partir de determinada altura, de facto, interessei-me muito sobre o assunto. Aliás, como tu bem sabes, inicialmente até tinha alguma dificuldade em aguentar uma corrida inteira, até porque as corridas eram aquelas que há bocadinho falávamos, não é? Em que terminávamos à meia-noite com 17 horas de condução e todas aquelas coisas. Na altura cheguei a ponderar, partilhar um pouco a condução. A partir de determinada altura comecei a gostar demasiado e comecei a querer o volante só para mim, como é evidente, não é? A evolução normal. Tive a oportunidade de participar em troféus UMM, tive a oportunidade de fazer uma época com PRV, inclusive, com alguns problemas mecânicos, mas com um prazer de condução completamente diferente e com possibilidade de fazer outro tipo de lugares. Depois começaram a aparecer os troféus terreno. Fui lá picar um bocadinho também, para ver como é que era, para ver como é que me sentia também com outro carro diferente do MM, até porque o MM tinha sido aquele carro, até àquela altura tinha sido o único carro que eu tinha guiado. Fui ao troféu Terreno 2, achei engraçado, apesar de ser um carro que à partida seria muito alto, um bocadinho desequilibrado, mas adaptei-me com alguma facilidade.
consegui fazer alguns resultados de muito me orgulho nessa altura, e é nessa altura também que a Nissan me convida para este projeto. Logicamente que o meu carro no primeiro ano era um carro que era do meu saudoso amigo Tomás Melbrenner, que era um carro relativamente adaptado, não era bem uma pick-up, era uma coisa meia pick-up, meio terreno longo, adaptado, ali uma coisa engraçada. De qualquer maneira foi ótimo para mim, até porque me fez a introdução àquilo que era um carro, e eu lembro-me de fazer o primeiro teste ali perto de Grândola, com o Luís Dias, e saí do carro e disse, mas eu andei enganada até agora, não é? Porque tudo aquilo que eu guiei não era bem isto, era um cesto de fruta com rodas, era uma coisa diferente, e agora não, tenho uma caixa de dentes direitos, tenho um motor que responde, tenho um carro que passa bem no mau piso, e então descobri uma nova fase da minha vida em termos de competição. E então no segundo ano sim, já tive um carro a sério, um carro que me levou a alguns lugares também com muito orgulho, e que acima de tudo, e que eu acho que é isso que nós temos sempre que lutar na nossa carreira, é de poder nos divertir o mais possível. E chegando ao fim com um resultado que nos possamos orgulhar a nós e às pessoas que fizeram a opção por nos escolher. E, portanto, essa passagem acabou por ser relativamente gradual, não é? Logicamente que houve ali um degrau grande do terreno 2 para a pick-up da Nissan, para a Navara, mas de qualquer maneira acho que aproveitei da melhor maneira, e que foi muito engraçado partilhar inclusive a equipa com pilotos como o Rui Sousa, com pilotos como o Luís Dias, e também recolher um bocadinho aquilo que eles sabem e tentar afinar o carro conforme podia, apesar de muitas ajudas que tive nessa altura, e que muito agradeço. Uma carreira cheia. Muito cheia, muito cheia. Muito cheia e um bocadinho diversificada, porque no meio desta história toda fiz algumas corridas de velocidade, continuei a ir aos autódromos, continuei a gostar muito de fazer provas em conjunto com outras senhoras que nada tinham a ver. No fundo, eu era a trabalhadora, não é, daquelas equipas, mas que gostei muito. Aliás, partilhei ainda umas corridas com a Elizabeth Jacinto, ainda fizemos parte de algumas equipas. Consegui também picar um bocadinho nos ralis, que era a minha grande paixão inicialmente. Depois percebi que o treinar não era exatamente aquilo que eu gostava. Eu gostava mesmo era de fazer a corrida lá, o treino para mim era uma coisa um bocadinho complicada, até pelo tempo, nunca deixei de trabalhar, sempre trabalhei numa companhia de seguros e, portanto, ao longo destes anos todos, nunca deixei, portanto, para mim seria um bocadinho complicado, mas também fiz esses apontamentos, fiz Rally de Portugal, na altura em que saíamos a norte e chegávamos ao Casino do Estoril, com fogo de artifício, recebidos pelo Alfredo César Torres. Fiz depois, na fase seguinte do Rally de Portugal, já mais limitado, fiz, no meio desta história toda, antes de ser piloto oficial Nissan, fiz um campeonato inteiro de rallies que gostei muito, com o apoio da SEAT, da garagem Vitória. Aliás, agora há pouco tempo, ainda fui picar um rallizito e gostei imenso de voltar ao asfalto, de voltar à nota, de voltar ao pica na curva e sai por fora, aquelas coisas todas continuam a dar imenso prazer. Tudo se quer no seu tempo, eu acho. Rita, a experiência da competição é relativamente reduzida, é 1 ano, mas já conversámos sobre isso. O que tu gostaste mesmo foi de fazer aqueles Dakars, de acompanhar as provas, de ser fotógrafa também, de acompanhar, de ver aquelas corridas. Vamos pegar nas mais recentes, fizeste 2 em 2009 e 2012, salvo erro, Sim. Da América do Sul. O que é que vistes? O que é que te encheu? O que é que te deu gozo viver? O que me dá mais gozo no Dakar é conseguir conciliar 2 das coisas que mais gosto de fazer, que é todo o terreno, que gosto muito, é uma coisa recente na competição, não é na minha vida, e viagens de aventura, que também são as minhas eleitas. Também adoro fotografar e, de facto, neste ambiente dá para fazer tudo isso. Passamos por lugares maravilhosos e é difícil de explicar pelas imagens e por palavras, porque de facto só quem lá passa é que consegue perceber a grandeza da natureza por onde estamos a passar. E só o Dakar é que nos leva a esses sítios, porque passamos por lugares onde uma agência de viagens não nos leva e temos de fazer muitos quilómetros para lá chegar com bons carros. E pronto, e depois acompanhar uma competição e estar a torcer pelos portugueses, que neste momento também são meus amigos, dá-me um gozo muito grande e foram 2 experiências fantásticas.
Quem conduzia? Era sempre o pai ou vocês alternavam-se no volante? Sempre o pai. Às vezes era suposto alternar, mas ele também tem lá o bichinho de piloto e acabava sempre por pegar no volante, conduz bem e nós assim também usufruíamos mais. Havia também um trabalho de reportagem, saíam coisas escritas, saíam várias coisas. Como é que é? Como é que era a divisão dessas situações? O objetivo principal era fotografar e houve um dos Dakars que todos os dias fazíamos um pequeno texto e enviávamos para um jornal em Portugal, mas essencialmente eram trabalhos ao chegar a Portugal. Recuemos um bocadinho, porque o Dakar, entretanto, passou para a América do Sul, saiu de África. O de África foi o teu primeiro. Sim. O que é que vistes em África e o que é que isso mudou quando passou para a América do Sul? Eu sou suspeita porque sempre gostei de África, desde os 9 anos que conheço a África, foi a minha segunda viagem, foi a segunda viagem que fiz. Fui à Guiné-Bissau com os meus pais e a minha irmã e desde então a África ficou no meu coração, adoro a África e o Dakar em África tem esse fascínio, porque estamos no meio do nada, estamos longe de tudo. Chegar ao bivouac é chegar a casa, é sentir um conforto de estou no meio do nada e agora não, já estou em casa. Depois não tenho o conforto que estamos habituados a ter em casa, mas chegar ali junto das pessoas, ter uma refeição, poder dormir ao som dos motores, nada disso tem problema. É reconfortante chegar lá. Isso já não se sente na América Latina porque sabemos que há uma estrada de Alcatrão ao lado, que há um hospital, caso seja necessário ir a algum, se houver algum problema, há um hotel, é muito menos mítico nesse sentido do que o africano. Na América do Sul ficavas no hotel ou ficavas no bivouac? Muitas vezes fiquei em hotel, quando não conseguíamos lugar porque não organizámos as coisas antes de lá chegar, ficávamos no bivouac, mas em África foi todas as noites no bivouac. Aliás, um dia, à última da hora, apetecia-nos um hotel, fomos ao hotel e voltámos para trás. Foi para um banho gelado e de chinelos e voltámos para trás. Fomos dormir para a tenda. Essas viagens, terás naturalmente feito muitas outras viagens. Dentro do ranking das tuas viagens, estas viagens, como é que as classificas? Estou no topo. Sem dúvida, os Dakars foram das melhores que fiz e, entretanto, foi uma expedição em África. Lá está, África, que também gostei muito. Envolve quilómetros, jipes e é o bichinho que cá está. São as que mais gosto. Exatamente, por falarmos em África, temos aqui a africana Elizabeth. Estou de acordo em pleno com as palavras da Rita quando ela fala do Dakar em África, porque é isso que eu sinto, para além de haver aquela particularidade de estarmos sós, isso nos obrigar a resolver todos os problemas e esse sentimento de termos que resolver todos os problemas dá-nos uma força enorme, uma capacidade de fazer coisas que eu costumo dizer que à porta de casa nunca as faria e lá no meio do deserto conseguimos fazê-las. Por isso eu acho que a África tem um fascínio enorme e daí eu ter optado por voltar para o continente africano e ter optado pelo Africa Race porque é a prova de facto que me seduziu durante muitos anos e que me fez lutar para conseguir criar condições para participar nos ralis e o meu coração está em África, tal como o da Rita, e não troco por coisa nenhuma. Não consegui fazer esta contabilidade, mas quantas corridas é que já fez em África? Nunca parei para contar, mas foram muitas. Já foram mas muitas. Contas já foram mais de 50? Deve ter sido, sim, já são muitos anos. Ou seja, a primeira corrida que fiz em África foi em 97, o Rally da Tunísia. Foi a primeira experiência, depois logo a seguir veio o Dakar, em janeiro de 98, e a partir daí eu nunca mais parei e fui sempre fazendo 2, 3 corridas por ano. E, portanto, já lá vão uns aninhos e já soma um número grande, de certeza. Já fez África de mota, de carro, de caminhão. Evidentemente que a paixão agora está no caminhão, mas a África foi, acima de tudo, e no princípio, moto. E a moto é que é o grande desafio. Sem dúvida. A moto foi um desafio enormíssimo para mim e é, de facto, o veículo mais duro em termos físicos e é aquele que exige mais de nós.
Eu já disse várias vezes, se não fosse a minha experiência com a moto, eu hoje nunca teria conseguido ser o piloto de caminhão que sou. Ou seja, a moto deu-me um traquejo, não só em termos físicos, mas em termos intelectuais, em termos aquele estofo que nós precisamos ter para enfrentar situações difíceis. Eu ganhei tudo com a moto. Portanto, é claro que a moto é um veículo que é demolidor em termos físicos. Eu lembro-me que ia para uma corrida ao final de 100 km já não aguentava mais, mas depois tinha quantos mais? 500, 600? Um dia, 2 dias, 7 dias, 15 para fazer até ao fim, e era cerrar os dentes, fingir que não tinha dores nenhumas e continuar a conduzir até ao fim. Portanto, a minha moto pesava 200 kg, era excessivamente pesada para mim, exigia muito em termos de sacrifício, de capacidade de sacrifício para conduzir aquela moto durante aquelas etapas todas do rally, do Dakar principalmente, que era o rally maior, e fazia-me sofrer imenso. Portanto, a moto continua a ser um veículo que eu gosto muito de conduzir, dá-me um gozo imenso, mas de facto terminar um Dakar de moto significa terminá-lo sofrendo, e sendo capaz de sofrer e sofrer muito. E por isso, neste momento, o caminhão é um veículo muito exigente, não em termos físicos, mas se calhar em termos da capacidade de condução e da capacidade de estar no terreno e saber resolver situações difíceis. E eu, embora tenha um prazer imenso a andar de moto, continuo a andar de moto, o caminhão acho que é um desafio enormíssimo. É um desafio que nos leva até o limite a todos os níveis, até porque temos uma componente nova que não tinha na moto, que é tenho uma equipa ao meu lado. Tenho mais 2 pessoas, e se isso pode parecer uma coisa boa, como eu achava no princípio que era uma coisa boa, é uma coisa que dá muito trabalho para se conseguir que seja boa, porque o mais fácil é que seja má. Mas fui conseguindo também nessa área fazer muitas conquistas. Agora tenho uma equipa excelente que eu gosto imenso de trabalhar e que me tem ajudado muito a fazer bons resultados. Portanto, quando eu vou para uma equipe, para uma prova e faço um bom resultado, isso não se deve só à minha capacidade de condução, deve-se a todo o trabalho da equipa e a forma como nós nos organizamos e a forma como nós conseguimos trabalhar uns com os outros. Portanto, entre moto e caminhão, de facto, a moto ficou guardada no meu coração para o resto da vida, mas o caminhão é o grande desafio. Vamos regressar à Lígia. Tu há bocado adiantaste um bocadinho algumas coisas que eu te vinha a perguntar, mas é assim, tu tivestes em termos nacionais no topo, inclusivamente, não foi só em termos nacionais, chegaste a ser também piloto oficial da Promotec, que representava a Nissan em termos internacionais, mas nunca te seduziu fazeres carreira, seres piloto, e na altura da opção optaste por ter família e teres as tuas crianças e manteres o teu trabalho. Assim, não te vou perguntar se estás arrependida, quer dizer, claro, porque isso não é uma pergunta que se faça a uma senhora aqui, mas podias ter ido muito mais longe, ou foi por não acreditares que podias ter ido muito mais longe que... Não, eu efetivamente tive uma prova em Itália, onde utilizei um carro já com alguns anos, com alguns problemas, diverti-me imenso, percebi que se calhar não estaria muito longe do nível ali exibido, não é? E não estou a falar de mulheres, havia pilotos de topo na altura e não estou a falar disso, mas de qualquer maneira, como é evidente, e como tu sabes muito bem, o carro também nos limitou um bocadinho em termos de resultado. De qualquer maneira percebi que não estaria muito longe e nessa altura eu penso que fiquei um pouco balançada relativamente àquilo que iria ser a minha vida dali para a frente. Como nós todos sabemos também, as paixões tardias são as mais violentas e de facto o Zé sobreposto um bocadinho a isso e pronto, eu tinha casado no ano anterior e então o meu projeto de vida foi avançar para a Beatriz e para a Constança e não avançar para as corridas de uma maneira profissional. A determinada altura houve ali alguma confusão. Achei que eventualmente podia juntar ainda um bocadinho, dar ali um bocado de espaço depois do casamento e antes das crianças, mas não dava, estava demasiado ocupada no meu projeto de família e houve uma altura de decisão completa e que disse não, eu vou parar por aqui, vou continuar com a minha carreira, que é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, aquilo que faço ainda hoje,
e nasceram as minhas filhas. Uma já tem 11 e outra tem 9, portanto as coisas estão avançadas e podes perguntar, arrependas-te? Não, não me arrependo. Tenho a sorte de ainda poder fazer algumas coisas que me satisfazem. E não é só sorte, porque ainda outro dia, numa prova só de senhoras, foste-se a segunda e para quem está mesmo fora do ativo. Sim, foi giro e fiquei relativamente surpreendida. Agora, o que eu acho é que quando nós estamos há algum tempo afastadas, temos mais vontade. Eu acho que tinha mais vontade que elas todas, não é? Portanto, isso elas não contavam com essa situação. E então estive ali, a Vânia Paim foi ao meu lado, até porque o rally era nos Açores e tinha toda a lógica que a Vânia tivesse comigo. Já que tínhamos feito uma prova de todo terreno anteriormente também, pelo Team Açores, e então fomos as duas e divertimos-nos muito mais do que aquilo que eu imaginei. Eu cheguei lá, um carro que tinha vindo, abrimos o contentor, tiramos o carro, não tínhamos assistência, tivemos que arranjar aquelas coisas que nós nos fomos habituando nas corridas, a não ser que fôssemos cautelosas como a Elizabeth, que tem a equipa dela e tem tudo controlado. Mas eu nunca cheguei a esse ponto de perfeição, é verdade, é um defeito e é mesmo assim. Portanto, tive que inventar ali um bocadinho, socorremos-nos ali de alguns conhecimentos de Vânia e pronto, e tivemos alguém que nos apertasse as rodas e mudasse as pastilhas de travão, que era aquilo que nós precisávamos, e lançamos-nos. O carro não era o melhor carro, efetivamente as senhoras estavam muito armadas. Vi com muita alegria que há meninas de facto que andam muito bem, têm equipas também organizadas. Surpreendeu-me o nível de profissionalismo. Há meninas porque elas são umas meninas. Porque a veterana ficou em segundo à frente delas. É verdade. Não, mas tive uma menina que ficou à minha frente, a Isabel Ramos, a madeirense, a quem dou muito valor, porque tem uma equipa muito organizada, com um carro feito com amor. Que tenho pena que ela não saia ali um bocadinho da zona de conforto dela, porque naquilo ela é muito boa e tem um belíssimo carro, mas como diz a Isabel Ramos, diz a Daniela Rodrigues, há uma série delas que andam muito bem. E isso também nos apraz concluir, não é? Quer dizer, ao fim destes anos todos, neste momento surgem alguns valores e surgem miúdas que conduzem meninas miúdas, que conduzem muito bem e que me deu um gozo muito particular andar ali na luta com elas até o fim e esperar um azarzito ou outro Só faltou aquela primeira que não teve azar nenhum. Olha, e que gozo é que te dá quando vais para a fronteira e fazes equipa com Helen Lore, campeã do DTM, e fazes melhores tempos, e fazes melhor tempo que a maior parte dos homens, e partes e discutes as posições. Obrigada, ali Pedro, não é bem com assim. Miguel Campos e com outros pilotos assim do género, que eu lembro-me de piquenses tão grandes nessas primeiras voltas de fronteira. Era a Beatriz pequenina, com Miguel Campos, fantástico. Foi maravilhoso e ter ali algumas pessoas importantes na minha carreira que me apoiaram naquele miolo a bater palmas e ficarem muito contentes por mim, e isso também é uma maneira de agradecer às pessoas aquilo que acreditaram em mim e que me deixaram fazer, não é? A verdade é essa, porque eu corri sempre com apoios, como tu sabes. Fronteira tem uma mística muito grande. Fronteira deu-me alguns dos meus melhores e dos meus piores momentos, mas foi um circuito que eu fiz durante anos e anos e anos. Eu hoje digo-te aqui curva a curva, não vale a pena, são 17 km, mas digo-te curva a curva, mas que me dá um grande prazer também. Mistura um bocadinho aquela coisa da velocidade que foi onde eu comecei e depois todo o terreno, que é a minha grande paixão e que sempre é uma coisa assumida, não é? Além do Zé, tenho todo o terreno. Fronteira fez com que eu pudesse partilhar alguns momentos com pessoas como a Teresa Pertino Miranda, como a Madalena, como a Lindinho, como a Carla, como é que se chamava? Aquela menina que era modelo, muito grande. Carla Guimarães? Não era Carla Guimarães, tinha outro nome, uma porreiraça ótima, que fomos num carro da Madalena Antas. Sei lá, fiz equipe com imensa gente e depois veio o Bruno com aquele projeto, além de depois de fazer com o Bruno, com o Santos Godinho, com o atual campeão dos ralis, o Ricardo Moura, penso eu, surge a Helen Lore. E eu lembro-me do sítio onde estava quando o Bruno me ligou: e o que é que tu achas de fazermos equipa com a Helen Lore? Estás bem?
Não, há hipótese, como é que é possível? Alguém que eu vi durante muito tempo a correr e por quem tenho admiração, e depois partilhar com ela a mesma fotografia, a mesma baquê, conversinhas de café e de meia-noite e de 1 da manhã, das 2 da manhã, muito engraçado. Foi um presente que o Bruno também me deu, e toda a estrutura dele, e que eu gostei muito de fazer parte daquela equipa, apesar do resultado final não ser nada de especial, mas foi muito bom, mais um momento alto da minha carreira. Rita, estamos a falar de competições de senhoras, mas tu competes na modalidade que tem tido maior participação feminina. Os UTVs, neste momento, têm 3 senhoras permanentemente, e agora mais a Joana no Desafio Polaris. Há uma noção de que são senhoras a correr, de que há competitividade entre as senhoras, ou a tua preocupação é só correr e independentemente das senhoras? Claro que há sempre competição quando metemos o capacete, há sempre competição, e senhoras e homens não há diferença, estamos todos na luta pelo melhor lugar. Apesar de, claro que sou competitiva, gosto de competição, mas estou lá principalmente para me divertir e para crescer, porque tenho noção que comecei do zero. De qualquer modo comecei a medo, mas rapidamente percebi que podia aprender e lutar por bons lugares. O ano passado foi exemplo disso, consegui ser campeã na Taça das Senhoras. À geral não foi tão bom, mas também foi bom, acho que foi 11º ou 10º. Para primeiro ano é excelente. Tiveste uma coisa a teu favor? Completaste todas as corridas provas em que participaste? Sim. No meio disto tudo também tenho uma coisa muito boa, que é escolhi bons navegadores para ter ao meu lado, que me dão muitas dicas e me têm feito crescer, e acho que isso é importantíssimo. Mas lá está, só estarei lá até me divertir. Isso para mim é o mais importante, conciliar tudo isso com bons momentos entre amigos, família, porque o todo o terreno também tem esse significado para mim. Continuarei. Conciliar tudo isso com bons resultados é o ideal. Olha, os UTVs, a modalidade em que tu participas, é uma modalidade mais recente, é uma modalidade que está na Federação das Motas, porque os veículos são com motor de moto, mas é aquilo que tem crescido e que tem trazido mais gente ao todo o terreno. Como é que sentes essa modalidade? Vens de uma outra área, o teu pai corria de automóvel e às vezes há algumas rivalidades. Sim. Até porque vocês são constantemente mais rápidos que a maior parte dos automóveis. Como é que tu vives essa evolução da disciplina? Para mim, ser moto ou carro é igual. Tem 4 rodas, tem motor, anda bem. Não é por ser mais pequenino que não conseguimos chegar a grandes velocidades, e acho que para esta fase inicial não podia ter escolhido um melhor carro, porque é muito fácil de conduzir, passa por cima de tudo. É pequeno e por isso passa muito mais rápido nas zonas lentas do que os automóveis, e talvez por isso também consigamos fazer melhores, alguns consigam fazer melhores tempos do que alguns carros. O carro é muito competitivo, o campeonato também está competitivo, já somos cerca de 25, e sem dúvida que está a crescer. Primeiro era só a Dorothy, depois apareci eu, entretanto a Alexandra e a Joana no Troféu Polaris. E espero que venham muitas mais senhoras para ser ainda mais competitivo. Olha, estavas a falar em evolução. O que é que foi a tua evolução? Onde é que sentes que evoluíste? O que é que aprendestes? Como é que melhoraste? Comecei a medo. Acho que quando me desafiaram para fazer o campeonato, achei que estavam loucos, porque nunca tinha conduzido em competição um carro, e achei que se calhar não me ia sair tão bem quanto aquilo que acho que estou a sair. Por isso comecei com algum receio, entretanto fui evoluindo, não treino muito, comecei a conhecer melhor o carro e tenho muito mais confiança hoje em dia, e acho que ainda tenho margem para crescer mais. Aonde exatamente? Onde é que tu apontas para crescer? Acho que começar a conhecer o comportamento do carro, no modo como passa, perceber um bocadinho mais de mecânica, conseguir perceber o que é que acho que onde o carro poderia melhorar. Essa parte técnica ainda tenho falhas,
e acho que é essencial para evoluir o carro. Evoluindo o carro, ganho confiança, melhoro na minha condução. Elizabeth, estamos na ponta final do programa. E o futuro? O futuro, temos à porta o Rally de Marrocos e no final do ano o Africa Race. Portanto, este ano fizemos algumas alterações no caminhão com o sentido de o melhorar. Uma das alterações foi uma necessidade obrigatória. Tivemos por uma nova cabine porque a outra se partiu toda, mas investimos também em novos amortecedores e uma conquista fabulosa. Tem uma coluna de direção de competição, o que significa que tenho o volante ali perto e já não tenho aquela sensação de ter os braços muito curtinhos para dar aquelas voltas ao volante quando é preciso fazer curva e contra-curva rápido. Portanto, acho que o caminhão agora vai ficar um bocadinho mais competitivo, que vai ser mais fácil para mim fazer um bocadinho, progredir um pouco agora em termos de condução, principalmente nas zonas de Maupis e nas zonas mais sinuosas. Vamos ver agora no Rally de Marrocos se tudo o que nós fizemos foi bem feito, que é esse o problema, não é? Saber até que ponto as alterações que nós fizemos saíram bem e não vamos ter problemas. E depois, claro, tenho o grande desafio que vai ser o Africa Race, que vai ser uma prova onde tenho adversários de se tirar o chapéu e, portanto, que é toda a prova mais difícil e que vai ser um grande desafio para mim este ano. Acima de tudo porque eu mantenho aquele meu objetivo de ficar nos 3 primeiros e continuo a alimentar o sonho de um dia, eventualmente, quem sabe, poder vencer a categoria caminhão no Africa Race, uma vez que é a única prova que eu ainda não consegui ganhar. Expectativas para mim, acompanhar a Elizabeth Jacinto no Africa Race, os resultados dela, os da Rita também, nas provas. Não, eu tenho um desafio maior para ti, quer dizer, tu vais aceitando os vários desafios, os ralis, e um dia para fazeres uma corridinha do TV. Olha, isso é muito engraçado. Estava ali a ver as imagens da Rita. Vou dizer, Rita, eu acho muito engraçado. Tenho acompanhado algumas provas, porque, como sabes, como espectador, gosto de vez em quando de ir ver. E eu acho o TV uma belíssima solução, menos dispendiosa, eventualmente, mas muito engraçada, com prazer de condução, muito engraçado. Isto faz-me lembrar um kart de calças arregaçadas, não é? Em que nós sentimos muito aquilo que estamos a fazer. A Elizabeth há bocadinho estava a falar da moto e daquilo que aprendeu com a moto. E eu também acho um bocado isso. Esta malta que passou pelas 2 rodas tem uma noção de terreno e uma leitura de terreno fabulosa, que os ajuda depois a desenvolver quando querem passar às 4 rodas. E o TV, para mim que passei nos vários tipos de carro, acho muito engraçado, deve ser uma sensação muito engraçada, um prazer muito grande de condução uma prova dessas, portanto já sabes que não me podes desafiar estas coisas porque eu digo sempre que sim. E vamos terminar exatamente com a Rita. Rita, o título este ano está mais longe, mas tu tens sempre desafios a cumprir e os carros também vão ser, têm vindo a ser cada vez mais competitivos. Que desafios é que tu apontas para ti em termos de futuro? Não só na parte da competição, mas também nas viagens, porque eu não consigo trazer-te aqui só para falar, aliás, não conseguia trazer-te aqui só para falares da competição, porque as tuas viagens, as tuas fotografias são de encher o olho. A nível competitivo, o próximo desafio que eu considero mais importante é o Porto Alegre, talvez ganhar as senhoras, e o ano passado não estive longe disso, este ano sinto que estou melhor, o carro também já está mais evoluído, por isso essa é a minha grande ambição para o que falta desta época. A nível de viagens, quando houver oportunidade estou sempre disponível, adoro fotografar, gosto de viagens de aventura, gosto da África, pronto, quando der, gosto de ir. Estávamos a falar também, e por que não a África do TV, Não digo que não, gosto muito de ir à África para passear e aproveitar a beleza que aquele continente tem, a beleza natural, as pessoas, o facto de ser tão inóspito. Mas quem sabe um dia, se surgir uma oportunidade, tudo pode acontecer. O que é que achas destas máquinas a andar? Tens a experiência de andar em dunas. O que é que achas destas máquinas a passarem dunas, a passarem... Nunca fui do TV para o deserto, não andei. O que é que te parece? Qual é a sensibilidade que tens do potencial? Eu não tenho grande sensibilidade, mas o meu pai este ano foi acompanhar o Rally da Tunísia e houve um UTV que esteve na frente do Rally. E ganhou? Julgo que depois acabou por não ganhar, não sei. Talvez tenha ganho. Achei que tinha tido um problema mecânico no final.
e passa muito bem, desde que bem preparado e com um bom piloto, acho que são ótimos carros para uma prova desse género. E pronto, está terminado mais esta edição do debate, um debate particularmente animado e no feminino. Não se esqueça que todos os terceiros domingos de cada mês tem ainda o Magazine TT, também dedicado ao desporto motorizado, particularmente na área do todo-terreno.